Olá, galerinha da mediação! E aí, meninos e meninas, como é que vocês estão? Voltamos com mais uma aula de sociologia hoje para falar sobre indústria cultural. E é isso aí, esse tema também que é muito falado, muito citado. Também ele é um tema que transita aí entre outras disciplinas, mas na sociologia a gente sempre tem uma leiturazinha, né, diferente, com umas críticas diferentes. Então, gente, hoje o nosso tema da aula 14, né, é o tema sobre cultura e indústria cultural. Vamos conhecer, então, aqui a nossa agenda da aula de hoje, vamos lá? Muito bem, pessoal, então tá aí, ó, ideologia e indústria cultural, é o nosso tema de hoje, tá? Nós vamos falar sobre essa questão da cultura ainda, continuamos com esse tema, tá certo? E também o que esse tema se relaciona, né? Qual o sentido que tem, então, esse tema da cultura com a indústria cultural. Quando é que nasce essa ideia, então, de indústria cultural dentro do tema de cultura, né? E aí também, dentro do tema da indústria cultural, surge a escola de pensamento que estuda esse fenômeno, gente. E essa escola de pensamento que estuda esse fenômeno chama-se Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é importante porque ela nos ajuda a compreender como que a indústria cultural ela adentrou totalmente a forma de fazer cultura, né? Essa forma de fazer cultura ela é totalmente relacionada, né, no mundo de hoje, desse mundo globalizado, ela está totalmente relacionada com essa questão dessa indústria cultural, de bens culturais que vão sendo consumidos. Depois a gente vai falar sobre a indústria cultural no Brasil, como é que isso funciona aqui, nas nossas terras, e o que caracteriza basicamente a nossa cultura, e também encerramos com a indústria cultural no Brasil, com mais algumas questões a serem discutidas, tá bom? Muito bem. Então, gente, essa aula, lembra que a gente deixou na aula anterior um texto para que vocês pudessem ler e tal, deixamos um materialzinho aí. Então, vocês façam primeiro essa leitura e assistam aí esse vídeo para poder acessar essa nossa aula, tá bom? É um pré-requisito. Essa é uma das únicas aulas que tem pré-requisito, tá? A ideologia e a indústria cultural, né? O que se entende, então, por essa questão aí de ideologia, de cultura, né? Do que nós acessamos enquanto cultura, do que nós consumimos enquanto cultura, principalmente com essa questão da sociedade contemporânea. O que hoje é importante, que é considerado arte, né? Isso trata totalmente desse aspecto aí da arte. Então, a arte, ela traz uma leitura de mundo, certo? A arte, ela traz um tempo histórico, ela traz as críticas sociais. A arte, ela é bonita por isso, porque ela pode trazer diversas leituras através de um teatro, de uma música, de uma tela, né? De um filme, então, de uma escultura, enfim, de vários elementos, tá? Então, assim, na sociedade contemporânea, os meios de comunicação e interação social ganharam total importância, né? Então, eles tiveram uma importância fundamental na propagação de quê? Dos valores, práticas ideológicas e das manifestações culturais. A gente consegue visualizar que o celular, né, hoje é um deles. O celular hoje é um dos principais elementos de propagação de valores, né? Dessa maneira, então, passaram a ter um papel central na definição e na transmissão dos elementos que engendram uma cultura. Nessa cultura de hoje, a cultura do TikTok, a cultura do tira foto de tudo, vídeo de tudo, viralizar, né? Não era, há 5 anos atrás, não era uma palavra tão forte, tão conhecida. Hoje, fulano viralizou porque fez um vídeo sobre tal coisa. Então, assim, querendo ou não, todas essas mudanças, o aparelho eletrônico, uma câmera
ela passa a ter uma importância que não tinha no passado. E disso também se traz essa ideia do imediato, né? Do imediatismo. Então, um vídeo que eu gravei, eu já postei, e as pessoas já estão vendo, curtindo, compartilhando, e aí fica, né, tudo muito popularizado, rapidamente as coisas se espalham. Então, há um imediato, né? Essa sociedade do imediato, eu quero tudo para ontem, para hoje. Entenderam como isso também passa pelos valores? Antes a gente, como não era tudo tão rápido, a gente aprendia a esperar mais as coisas. Hoje o valor tem que ser o valor do agora. Eu quero isso para agora, eu não quero esperar, eu não quero, né, deixar amadurecer. Até na natureza tem um tempo para as coisas acontecerem, né? Ou para a fruta amadurecer, para os animais nascerem. Mas nesse tempo de agora, dos valores do agora, as pessoas não querem mais esperar por nada. Então, isso também passa por uma ideologia, passa por uns valores, né? Então, gente, nessas questões, as diferentes manifestações culturais, que são originadas de diferentes classes sociais, constituem a sociedade. Então, assim, numa sociedade não existe apenas uma manifestação cultural da classe rica e não também apenas a manifestação cultural da classe pobre. Existem aí tudo ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo que a gente pode dizer que essas práticas, elas podem ser remodeladas e transformadas para atender uma cultura de massa. O que é quando a gente fala em indústria cultural, tem que falar de cultura de massa, né? O CM. A cultura de massa é a cultura que atinge milhares de pessoas, a maior parte de pessoas possíveis, né? Então, cultura de massa é tudo aquilo que realmente é para abarcar o maior número de pessoas, né? E essas ideias de remodelagem e de transformação para que sejam facilmente consumidas, elas trazem uma cultura, música, teatro, dança, arte, como mercadorias para consumir. Então, o que muda nessa relação? É que, então, eu tendo dinheiro, eu passo a consumir mais coisas. A arte também é consumo nesse sentido. E aí os diferentes meios de comunicação se aproveitam desse valor que a indústria cultural ela construiu, que é os produtos culturais, e fazem com que a gente consuma essa cultura, trazendo o quê? Lucros, altos lucros, né, gente? Então, isso tem que ser considerado, tá? Outra coisa que tem que ser considerada é a importância dos meios de comunicação. Em indústria cultural, vocês têm que estar ligados que existem vários meios de comunicação que vão levar essa arte para o público, para a massa, como a gente fala, né? O público que vai receber essa arte ou essa cultura, ela tem que estar a mais receptiva possível. Então, eu preparo essas mentes aqui para serem receptivas e não críticas com relação a essa cultura, né? Então, a gente considera esses meios de comunicação como uma forma de transmitir para essa gente, entendeu? Para esse público. Então, faz todo sentido, né, você fazer essa leitura e perceber que houve uma revolução causada por essas transformações que vieram da tecnologia da informação. Então, quanto mais fácil, palatável, né, a gente transforma essa cultura, mais público ela tem. Por que eu digo isso? Vamos para a indústria alimentícia, tá? Para fazer uma comparação com essa situação. Na indústria alimentícia, o alimento ele tem que estar o mais palatável possível para agradar quando a gente comer. Então, os alimentos industrializados, eles vão ter um sabor diferente, um sabor que chega a encantar mesmo, é para encantar e para viciar.
Então, e o objetivo de tudo isso não é só te alimentar, fazer você ficar bem alimentado, pelo contrário, né? Quanto mais industrializado é o produto, menos nutrido você vai ficar. E aí você está ali e você se alimenta daqueles produtos industrializados e sente um prazer, sente um gosto que você às vezes até abandona lá a fruta, abandona a verdura, abandona o alface. Por quê? Porque aqueles alimentos, eles são muito mais gostosos, interessantes. Uma bolacha recheada, um iogurte, um biscoito. E aí você acaba, às vezes, até trocando os alimentos naturais pelos alimentos industrializados, porque eles trazem essa pegada. O que não te contaram é que para esses alimentos ficarem super, hiper palatáveis, eles são recheados de produtos químicos que vão fazer você se viciar. Um deles é o açúcar. O açúcar está presente em quase todos os alimentos industrializados. Ele vai lá, você não vai ver o nome lá na lista de ingredientes, porque o nome dele está camuflado por outro produto químico, né? E aí você vai comer e o açúcar, ele vai realmente ter um paladar mais gostoso, então você vai se viciar mais rápido. Você vai querer comer bolacha, biscoito, iogurte, enfim, um monte de coisas que você vai sentir prazer. Da mesma forma também é o sal. Então, os alimentos que, mesmo açucarados, eles têm um alto teor de sódio para poder manter eles por mais tempo no supermercado e não estragar, né? Então, você vê lá o alimento, um pacote de biscoito que tem 1 ano de validade. Por que ele dura 1 ano lá na prateleira e não estraga? Por causa do sódio, entendeu? Então, esse alto valor de sódio, de açúcar, não te falam e você está lá consumindo, né? Por que eu fiz essa comparação com a indústria de massa, com essa ideia do palatável? Porque o que chega muitas vezes para a gente na internet e na televisão são artes, são culturas que estão totalmente transformadas por um teor industrial, fazendo com que elas fiquem muito fáceis, as músicas fáceis de cantar, né? As danças fáceis de fazer, é diversão, é prazeroso, e aí você parece que tudo é muito fácil, porque te tira até um pouco da realidade, assim como o açúcar também tira o sabor dos alimentos, quando ele é fora da natureza, né? Então isso faz com que o público aceite melhor uma novela, né? Por isso, hoje, muitos profissionais da área de psicologia e psiquiatria têm alertado os jovens sobre o uso de telas, principalmente para crianças em idade infantil, né? Informação. Por quê? Porque ela tira a criança da realidade. Ela faz a criança achar que a realidade dela está dentro da televisão. Tanto que ela vê os objetos todos, né? E quando ela pega um objeto verdadeiro que tem que apalpar, ela não acredita que aquilo seja verdade. E aí aumenta os níveis de ansiedade, de autismo, né? De síndrome do pânico, de hiperatividade, porque a criança não para, fica olhando aquilo, não para. Então, assim, hoje se tem estudos mostrando o quão prejudicial é a gente ficar horas e horas na frente de uma televisão, na frente de um celular. Ele tira os desníveis de sono, você não dorme bem porque você passou muito tempo olhando para uma tela. Então, tem todas essas questões, certo? Então, só esse parêntese fechado, a gente volta aqui para a aula para analisar que as consequências que tem, né, dentro dessa questão aí da indústria de massa, ela atinge jovens, crianças, idosos, de todas as classes sociais. Todos nós hoje estamos aí pendurados num celular. E às vezes nem percebemos quanto tempo a gente fica lá olhando, vendo vídeo, rindo, achando graça de tudo, né? Aqui, voltando para o nosso slide, só para a gente passar aqui, isso tudo, gente, diz respeito ao nosso tema. Parece que não, mas sim, né? Isso tem relação. Então, na virada do século, gente, do século XIX para o século XX, o mundo ocidental, então, conheceu outras formas de produção. E essa produção,
ela tende a acompanhar os mesmos valores da produção industrial, por exemplo, de carro, difundido pelo Henry Ford, né? Que inaugurou, então, essa leva do Fordismo, né? Então, essa indústria de massa, essa indústria cultural, ela também produz em larga escala. Para quê? Para consumir, para ter lucro, né? Então, nesses avanços tecnológicos, isso para eles possibilitou o surgimento de novas formas de expressão artística e o estabelecimento de novas relações entre o público e a arte. Então, às vezes, a gente consegue ter uma relação mais próxima, né? Por exemplo, o cinema é uma dessas expressões artísticas, né? A gravação de determinada sequência de cenas pode ser copiada e o filme pode ser visto por diversas vezes, né? Em vários lugares do mundo. Então, o acesso à própria cultura também se popularizou. Não vamos também ver tudo pelo lado negativo. O acesso, para você assistir uma peça de teatro, às vezes você tinha que estar lá no teatro. E não é barato, né, gente, um ingresso de peça de teatro. Hoje, dependendo do tipo de peça, você assiste pela TV, você assiste pela internet, né? E você consegue ter acesso a essa arte. Então, assim, os shows, por exemplo, hoje muitos são transmitidos pela internet. Você não precisa estar lá no show para ver o artista, você está lá assistindo pela internet. Então, há também as suas facilidades, né? Então, gente, a indústria cultural, ela é um termo usado para designar esse modo de fazer cultura, que é uma cultura a partir de uma lógica da produção industrial. Então, cultura em larga escala, né? Significa o quê? Que se passou a produzir arte com uma finalidade. Não a arte pela arte em si, mas a arte pelo lucro, né? Para obter lucro com o cinema. Então, o cinema vai ver o público que ele vai atender para fazer um filme que agrade esse público. Por quê? Porque ele precisa de quê? De bilheteria. Então, se o filme não tiver bilheteria, né, ele não tem sucesso. Então, a gente tem hoje vários personagens, né, que traduzem assim, todo esse aparato cultural. E aí, além de ser o personagem do filme, ele vira boneco que vai vender, chaveiro, roupa de cama, toalha, souvenirs, um monte de coisa que custa caro, tá? Porque se você for comprar lá um bonequinho do Batman, original, não sei de quê, é caríssimo. Então, assim, tem um apelo cultural do lucro aqui. Não estou dizendo que é errado assistir Mulher Maravilha e tudo mais. X-Men e tudo mais. Não é isso. A questão é como isso acaba virando apenas um discurso do lucro e não uma arte que se preza para um valor, né? Então, assim, cria-se os padrões como vilão, mocinho, as histórias de amor e os finais felizes. E aí hoje já se tem uma crítica, né, em relação a vários personagens do cinema, dos desenhos, das séries, que como a sociedade mudou e estão se reivindicando as novas identidades, hoje já se discute, mas o personagem podia ser negro, porque as pessoas negras não se sentem representadas nos filmes, aí fizeram um personagem negro. Um personagem gay, porque os gays não estão se sentindo representados nesse filme, nessa arte, então vamos colocar um personagem gay. Um personagem, os filmes com temas não religiosos, né? Com temas de outras religiões, de matriz africana, ou temas asiáticos, né? Lá do pessoal da Ásia. Então, assim, hoje os personagens, o público também reivindica sua representatividade dentro desse universo da cultura, né, cinematográfica, nos desenhos, nas novelas, nos personagens, na dança, na música. Muito se teve de críticas feministas às músicas, e ainda tem, né, as músicas aí que são propagadas, músicas populares, pela questão da imagem da mulher dentro da música. Então, há muitas críticas, mas essa música aqui, ela coloca uma imagem uma imagem errada da mulher e tal. Então, existe toda uma discussão também crítica em relação a essa arte,
que é ao mesmo tempo uma arte que vai buscar o maior público possível, então ele quer falar a linguagem das massas, a linguagem do povão. Quando a gente fala massa, é o povão mesmo. O que o povão gosta de ouvir? O povão gosta de ouvir o sertanejo universitário, então vamos tacar sertanejo universitário aí nessas rádios para o povão ficar feliz, né? Mais ou menos esse tipo de situação. Então aqui, voltando para... A gente vai ver agora uma animação sobre indústria cultural, tá bom? E já já a gente volta para continuar discutindo esse tema, tá? Aguardo vocês, assistam aí com bastante atenção. O que é indústria cultural? É a existência de meios de comunicação que são capazes de colocar uma mensagem ao alcance de um grande número de indivíduos. Para caracterizarmos a indústria cultural, temos que associar alguns termos e entender os seus significados e qual o grau de interesse e influência que cada um exerce sobre o outro. As massas seriam um grupo de pessoas que, por algum motivo, compartilham o mesmo interesse por alguma coisa. Depois temos a arte, que por si só tem um valor cultural embutido, uma importância não só material, mas que vai passar a ter uma outra interpretação com a entrada de um novo termo, a indústria. Essa indústria é a que foi inserida a partir da Revolução Industrial e nasceu de um sistema chamado capitalismo. A indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, possui padrões que se repetem com a intenção de formar uma estética ou percepção comum voltada ao consumismo. Agora que apresentamos o termo, vamos ver as suas ligações, agora controlada pela indústria. A indústria passa a replicar a arte, de forma que a mesma perde o seu valor cultural, passando a ser apenas objeto de consumo, significando acúmulo de dinheiro para as grandes indústrias. Agora sim podemos associar os meios de comunicação, pois eles serão a ligação entre a indústria e as massas. A partir da entrada dos meios de comunicação, inicia-se um trabalho de influência e alienação, na qual o principal foco é fazer com que as massas passem a se interessar, a terem desejos por produtos dessa indústria, utilizando de mensagens e estratégias para fazer com que a massa acredite que precise de tal produto, mesmo não precisando. O homem, assim, perde a capacidade de raciocínio e passa a ser influenciado pela indústria cultural, que impõe sobre ele suas vontades e faz com que ele consuma os produtos necessários para que esta indústria gire e consiga cada vez mais lucro. E essa realidade não está muito longe de nós no dia a dia. Por exemplo, as roupas da moda, as calças coloridas. Qual o verdadeiro interesse por trás delas? Um gosto pessoal vindo de uma massa, um gosto que é inserido na massa, que é vindo dos grandes meios de comunicação. Fica claro que os meios usam essas estratégias para criar um novo interesse nas massas, pois as calças coloridas acompanham todo um exagero da indústria cultural, que lança cada dia mais novos elementos para gerar mais consumismo, com o objetivo de lucrar, o que chamamos de capitalismo. Então, pessoal, voltamos aqui, vocês viram aí um videozinho, uma animaçãozinha para falar sobre essa indústria cultural, né? E a gente continua aqui na aula, vamos aqui prestar bem atenção no nosso slide aqui, para a gente voltar para essa discussão interessante, que é essa questão da padronização, né? Então, assim, na indústria cultural, tudo parece muito igual, né? Muito padronizado, e esse realmente é o objetivo, né? E na música, a gente tinha acabado de falar da música, né? O ritmo ou artista de sucesso logo é copiado, né? Não possibilitando aos ouvintes o poder da escolha, já que é muito parecido. Então, as músicas hoje de determinados... digamos assim, não vamos falar de um estilo porque é muito pessoal, né? Mas, assim, os ritmos hoje, as músicas, as batidas são parecidas, que é justamente para agradar o público, né? As letras são parecidas, aí inaugurou-se vários outros estilos, né? Como a sofrência. Até esses dias eu estava rindo, que eu ouvi alguém falar assim, que em determinada região aqui de Porto Velho o pessoal gostava de ouvir Noia Dance. Aí eu ri demais. Noia Dance eu nunca tinha nem ouvido falar, que eu tinha ouvido falar no dance, mas o Noia Dance ainda não. Aí veio o funk, aí veio o sertanejo universitário, aí, enfim, todos esses ritmos que são populares passam por essa questão aí de começar a ficar muito parecido. Aí você já não sabe mais nem diferenciar
mais nem ritmo, nem letra, porque parece que tudo é igual, né? E aí a indústria da cultura, ela produz realmente isso para atender o público, que é a massa, né? E faz com que isso entre num ciclo vicioso. Então, a indústria de massa, ela define qual tipo de arte pode ser consumida. Então, assim, por que a música do fulano de tal lá tá tocando na rádio todo dia, toda hora, não sei o quê, o público está gostando? Na verdade, gente, isso tudo é manipulado. Porque as inserções de rádio, gente, elas são pagas. Ninguém coloca música na rádio se for de graça, não. Então, o artista que quer que a música dele, digamos assim, faça sucesso, ele vai pagar as inserções de rádio. E as pessoas vão ouvir achando que aquilo ali é porque o público está gostando. Claro, depois de tanto ouvir, uma hora a gente acaba gostando, né? Aquelas músicas que ficam na cabeça da gente o dia inteiro tocando, uma hora a gente, que legal, realmente é gostosa. Porque a ideia da repetição faz a gente até decorar a letra, né? E aí, parece que é tudo muito natural, e não é, viu, gente? Tem que tirar essa ilusão da cabeça. E aí, a cultura e ideologia e a indústria cultural, né? Nessa sociedade de hoje, contemporânea, né, há uma relação intrínseca entre manifestações e as ideologias, juntamente com os meios de comunicação de massa, né? Então, a gente tem aqui as manifestações culturais, né? Que tem relação com as ideologias, que tem relação com a cultura de massa. E os meios de comunicação, não podemos, né, deixar de falar dos meios de comunicação. Então, os meios de comunicação, eles são os veículos pelas quais passa as ideologias, né, transmitem as ideologias, que são as convicções filosóficas, sociais, políticas de determinado grupo de indivíduos. E aí, por meio dos meios de comunicação, ela tem esse papel essencial, porque ela pode transformar uma sociedade numa galera conformada com os padrões culturais, né? E ver tudo aquilo como apenas uma forma de expressão cultural. Não consegue questionar absolutamente nada, né? E aí, quando chega no carnaval, pula carnaval, futebol, vamos torcer, nananã, e a vida vai passando. Ninguém consegue entender que muito do que a gente assiste, ouve, do que se diz que é bom, que é ruim, passa pelo filtro dessas ideologias que são propagadas, né? Que são colocadas como padrões naturais, certo? E aí alguns pensadores vieram, então, a questionar o quê? Esses padrões, o papel da cultura de massa, da indústria cultural na sociedade. Então, quem foi eles? Aqui os alemães, Theodor Adorno e Max Horkheim, que se proporam a analisar a relação que tem entre cultura e ideologia. E aí eles criaram, então, esse conceito, tá? Foi eles que criaram o conceito de indústria cultural. Eles pertenciam a essa escola de Frankfurt. Na verdade, é uma escola que ela foi para os Estados Unidos devido à Guerra Mundial. Então, eles tiveram que, né, meio que ir embora de lá da Alemanha para não serem perseguidos. Então, a indústria cultural, ela trabalha, gente, ela atravessa uma série de processos, inclusive os políticos, tá? O que se vende como verdade, de propaganda, de nomes de pessoas, referências, tudo passa pela indústria cultural, viu, gente? Então, tudo é muito, muito bem estudado e manipulado. Agora, o que foi a Escola de Frankfurt? A Escola de Frankfurt foi um movimento cultural, tá, criado por vários filósofos, não foi só pelo Adorno, pelo Horkheim. São filósofos, eram cientistas sociais, de orientação marxista, claro, né, pela crítica, lá na Alemanha, tá certo? E aí eles caracterizou-se por uma reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea e também as teorias que eles criaram para explicar essa realidade que se apresentava, tá? Os seus integrantes foram perseguidos pelo regime nazista, como eu disse para vocês,
e muitos deles migraram para outros países, em especial foram para os Estados Unidos, tá? Então, o que nós temos que pensar ainda que eles afirmam para a gente, né, que o conceito da indústria cultural, ela permitia explicar um fenômeno de como se explora comercialmente, né, e como se vulgariza a cultura. Então, a cultura é muito mais do que aquela música que passa no rádio. Mas se você for falar de outras culturas, né, as pessoas não sabem, né? Um exemplo aqui em Rondônia, a gente não sabe muito, conhece muita música popular do norte, mas a gente sabe as músicas internacionais, Estados Unidos, né? Alemanha, o dance, pá, né? O hip hop, que não, na verdade, não são daqui, né? Importaram-se de fora. Então, assim, a gente mal conhece a nossa cultura e queremos falar da cultura dos outros, né? E não valorizamos o que é nosso. E aí a gente acaba vulgarizando a cultura, né? A cultura é um termo muito complicado, inclusive até para a gente discutir, né, o que seria essa vulgarização. E aí a preocupação desses teóricos era com a alienação, né? Porque as empresas interessadas na produção desses bens culturais de massa, eles não estão preocupados com a tua alienação, eles querem propagar para quê? Para que você compre mercadorias. Como eu disse para vocês, toda e qualquer produção da indústria cultural tem o principal objetivo é dar lucro. Não tem nada a ver com você ficar mais politizado, mais informado, mais culto, nada disso. A ideia é transformar você numa pessoa pacífica para qualquer informação, nem que seja mentira, tá? Então, essa ideia faz uma denúncia contra as empresas que estão preocupadas apenas que você consuma, né? Trazendo o que para eles? Lucro, né? Esse é o dilema, é a questão que eles denunciam. Por isso não são tão bem vistos, né? Dentro da sociedade, porque traz uma denúncia por esses interesses por trás dessa cultura de massa. Então, não é uma coisa que o povo gosta muito de ouvir, né? E aí, nos filmes de ação, por exemplo, o espectador é tranquilizado com a promessa de que o vilão terá o seu castigo merecido. Tanto os sucessos cinematográficos quanto os musicais parecem dizer que a vida tem sempre as mesmas tonalidades e devemos nos habituar a seguir compassos previamente marcados. Parece que tudo é uma fantasia. O bem sempre vence no final? Será, gente? A realidade é outra, né? Então, a gente, muito da produção cinematográfica norte-americana trazia o mocinho como o cara, o Rambo lá, o norte-americano, né? O homem branco, né? Forte, malhado. Acho que naquela época nem existia, mas se fosse hoje em dia ser um homem que fazia o crossfit, fitness, né? E o vilão? O vilão geralmente era um homem, sei lá, asiático, africano, sempre era alguém de um continente desprezado. E aí, quando ia fazer aquele papel, um desenrolar do filme, quem era o herói que resgatava, que salvava a Terra de um cataclisma, pai e tal? Era o norte-americano, né? Você nunca se perguntou isso, porque que sempre o vilão era o mocinho, era aquele homem branco, e sempre, às vezes, negros, asiáticos eram os vilões? Vocês nunca se perguntaram, não? Por que é isso? Tem toda uma construção cultural, gente, uma construção narrativa por trás daquilo, né? E sempre vulgarizando a ideia das outras culturas, né? Onde a cultura principal, o mocinho, digamos assim, nas guerras, sempre quem era mal era que não era norte-americano, que não era dos Estados Unidos, né? E o ruim era de outros países. Então, olha só, como a narrativa perfeita e você, ó, nem percebe. E tá lá torcendo pelo mocinho, né? Bom, voltando aqui para o nosso slide, é basicamente isso, gente. É a construção de mocinhos e vilões e que você acaba acreditando que aquilo realmente é verdade. Você não acredita que um norte-americano seja uma pessoa má, porque no filme não aparece, né? Não aparece, nunca aparece ele mal. Então, gente,
Dessa forma, nos sentimos integrados a uma sociedade imaginária, sem conflitos e sem desigualdade. Então, a gente não questiona nada, né? A gente acha que, no final, vem um justiceiro, vem um Rambo, vem o resgate de algum lugar aí que vai, né, parecendo o Chapolin Colorado. E agora, quem será que vai nos defender? Como se nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, grupo, a gente também não pudesse buscar por justiça, porque sempre vai ter alguém para fazer por nós, né, enquanto sociedade, né? Então, a gente precisa pensar nessa reflexão também. Então, assim, aí vem as análises, né? O Adorno e Horkheim apontam essa homogeneização das pessoas, tanto pessoas como grupo, como classes, como se todo mundo fosse igual, como se o significado da felicidade fosse comprar, consumir, né? E aí sempre a mercadoria cultural, né, vai ser valorizada, porque é um consumo que te traz um status. Ah, você já foi... Ah, eu lembro do Ariano Suassuna agora, gente, ele contando a história. Depois vocês procuram aí o vídeo dele no YouTube. Ariano Suassuna e a Disney. Ele conta a história... Gente, Ariano Suassuna é um dos maiores, intelectuais do Brasil, nordestino. E ele disse que nunca foi à Disney, né? Ele já morreu há algum tempo. E ele fala como era... ele tentava explicar para uma pessoa, para uma mulher, por que ele nunca tinha ido à Disney. Por que a Disney para ele não era importante? Hoje, gente, nossa, nessas classes mais altas, se você não foi à Disney, você não, sabe, não se realizou. Então, tem tudo isso. Então, a Disney é um produto cultural também, né, gente? Então, a gente não pode esquecer que traz o status, quem foi à Disney e quem não foi. O mundo está dividido em quem foi e quem não foi, né? Dessa forma, então, gente, a indústria cultural, ela seduziria todas as classes sociais, criando uma ideia de uniformização, né? Tanto de pensar, como de agir, de sentir. E aí, o sucesso dos produtos nem sempre se deve apenas à qualidade, né? Está relacionado ao conteúdo da obra ou das características de um personagem que se encaixa em programas e agências governamentais, né? Da indústria cultural voltados o quê? Para a difusão de quê? De ideias, de valores, de comportamentos. E aí você às vezes vê os personagens assim, né? Os heróis, e eles nem sempre fazem coisas boas. Então, o herói nem sempre é herói. Às vezes, o herói é um anti-herói, né? Não sei se vocês sabem que existe esse tipo de personagem nas telas, né? Tanto na novela, em filmes, que é o anti-herói. Aquele que é um herói, mas é cheio de defeitos. E aí, às vezes, você nem percebe isso, né? Fala assim, nossa, mas será que é isso mesmo, né? Não é perfeito. Então, esse grupo de amigos, tanto Adorno, Horkheim, aí teve o Walter Benjamin também, via algo bom no fato dessa arte alcançar diversas pessoas. Para Benjamin, foi sim uma democratização da arte. Então, assim, nem tudo foi tão ruim, nem tudo é tão bom, porém, a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar de criticar, né? A possibilidade de criar, de copiar, de produzir, deu essa possibilidade para que a cultura alcançasse o maior número de pessoas, né? A fotografia possibilita que se observe um quadro de museu distante, sem a necessidade de o observador ter que se deslocar. Hoje em dia existem os museus que você vê pela internet, o museu tal, você consegue ver as obras de arte que tem lá, sem necessariamente ter que viajar lá para a Europa para visitar. Isso foi um lado bom, né? Foi um lado da democratização da arte. Então, o cinema possibilita a mesma coisa, né? A fotografia do cinema sendo um fragmento do olhar de quem estava atrás da câmera, e aí é possível levar esse pedaço do mundo para muitas pessoas, tá? Além disso, o avanço tecnológico foi possível que mais pessoas tivessem acesso às ferramentas da produção cultural. Benjamin não viu o mundo tecnológico que temos hoje, mas se ele visse, ele realmente ficaria surpreso com tanta coisa que a gente criou, né? E aqui a cultura e a indústria cultural no Brasil. A cultura do Brasil, ela compreende uma quantidade, uma diversidade de imensas expressões nas nossas festas, danças, esculturas, pinturas, gravuras, literatura, né? Mitos, superstições e até na nossa alimentação, né?
Nessa diversidade cultural, estudada por Luiz Câmara Cascudo, que registrou uma amostra de expressões culturais brasileiras no Dicionário do Folclore Brasileiro, publicado em 1954. Outro estudioso também foi o Fernando de Azevedo, que apresentou o livro A Cultura Brasileira, um panorama da nossa cultura e uma análise histórica da vida intelectual no país. Muito bem. E o que caracteriza a nossa cultura, na verdade, gente? A nossa cultura, ela tem um pouco da América Portuguesa, sim, né, do século XV, tem da cultura indígena, tem da África, e apesar da presença marcante, não eram reconhecidas pelos colonizadores, né? Então, à margem da sociedade, que ficavam os indígenas e os africanos, não dava espaço para essa riqueza, né? Tal sociedade tinha como principal referência, sempre no início, era a cultura europeia, né? E depois isso foi mudando. Um estudioso brasileiro, que é o Antônio Cândido, em 1968, ele afirmou que imitar para nós foi integrar, foi incorporar-nos à cultura ocidental, na qual a nossa era débil ramo, em crescimento. Foi igualmente manifestar uma tendência constante de nossa cultura, que sempre tornou valores europeus como meta e modelo. Até hoje é assim, né, gente? A gente quer imitar os outros e esquece da nossa riqueza. Então, na cultura brasileira, por exemplo, a gente encontra uma variedade imensa de ritmos, que são puros e misturados, cópias ou reelaborações constantes, invenções, inovações, com os mais diversos instrumentos, sejam eles extremamente simples, artesanais, como também os sofisticados e os eletrônicos. Olha só, interessante, né? Então, a produção cultural do nosso Brasil, da nossa música, tem os traços da origem marcante africana, né, que é, por exemplo, o axé, né, que é bem marcante da cultura africana, indígena, sertaneja, europeia, sem classificar o que é mais ou menos importante, simples ou complexo. Por quê? Porque ela é fruto do trabalho de milhares e milhares de pessoas, né? Muita gente vive dessa cultura. Então, a indústria cultural no Brasil, o desenvolvimento da cultura no Brasil, teve marcos importantes, como a introdução do rádio, na década de 20, e no início das transmissões da televisão, ocorreram na década de 50, e nos anos 90 foi a expansão da internet, tá? Interessante aí para vocês verem o marco de mudanças. Outros campos da indústria cultural, também o cinema, jornal, livros, não têm essa difusão tão expressiva quanto a televisão e o rádio e a internet hoje, né? O cinema atinge no máximo 10% da população, pouco mais de 20% dos brasileiros têm acesso a produções escritas, como jornais, revistas, né, e livros. A gente lê muito pouco. Aliás, gente, nós somos um dos países que menos lê, tá, pessoal? Na América do Sul, nós somos um país que, infelizmente, lemos muito pouco, porque a nossa produção de leituras é cara, então a gente tem pouco acesso, né? Ou pelo menos também pouco interesse. Então, gente, nossa aula sobre indústria cultural e ideologia termina por aqui. Já a gente volta para a revisão e correção da atividade. Aguardo vocês.